E aí pessoal, bom dia a todos, é um prazer novamente estar com vocês. Segunda-feira não tivemos aula, né? Feriado, dia de finados. Eu acho que é engraçado que os feriados só caem na segunda-feira. Eu nunca vi, não sei se não. E é justamente o dia que eu tenho só uma aula, e é justamente com o nono ano. E aí acaba nos prejudicando. Pessoal, correções, como de costume, como de sempre, iniciando, depois regiões da Ásia. A gente viu um pouquinho, né, do mapa, da configuração da região asiática, dessas regiões, mas hoje a gente vai falar de três, especificamente, a setentrional, a do norte, a central e a do oeste, beleza? Vai falar sobre essas três regiões asiáticas. E aí, iniciando, pessoal, correções, livro didático, tem em mãos, página número 4. Vamos lá, meter bronca. Em relação ao mapa acima, leia o texto e responda as questões a seguir. O turismo vem se firmando como uma das mais rentáveis atividades econômicas nas diversas regiões do mundo. No continente asiático, os 8 países que mais receberam visitantes de outras partes do mundo e da própria Ásia, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, foram, em 2017, China, Turquia, Tailândia, Japão, Malásia, Índia, Singapura e Coreia do Sul. Então vamos lá, organize os países de acordo com a região da Ásia em que se situam. Então, China, Japão e Coreia do Sul estão na Ásia Oriental. Como é que eu vejo isso? Eu vejo aqui, olha. China, Japão e Coreia do Sul. Então, essa Ásia aqui chamada Ásia Oriental, beleza? O número 2, no oeste da Ásia, que é a Turquia. Eu volto lá para a gente ver. Turquia, aqui, ó. No oeste, Turquia. O número 3, 5 e 7, que é Tailândia, Malásia e Singapura, no sudeste asiático. Vamos conferir, né? Aqui, ó, sudeste asiático, Tailândia, né? Indonésia, esse aqui de rosa é o sudeste asiático. E para finalizarmos, nós temos o número 6, né, que é a Índia na Ásia Meridional. Vamos procurar a Índia aqui. A Índia é a meridional, é o sul da Ásia, né? Nós temos o norte que é aqui é o sul, meridional. E quais regiões do letra B, quais regiões do continente concentram a maior parte dos visitantes? Então é a Ásia Oriental, que tem 3, e é o Sudeste Asiático, que também tem 3. Pessoal, mamatinha, muito fácil essa questão, tá certo? A outra, né, ela é só para enumerar, eu não coloquei aqui na correção. Aqui, olha, essa aqui, eu vou mostrar para vocês aqui, cada região. Nós temos aqui onde fica a Rússia, essa grande parte da Rússia, que é o norte, é a chamada Ásia Setentrional, ok? Nós temos aqui embaixo, onde está a Índia, Irã, né? A meridional, ou seja, o sul da desculpa, da Ásia. Aqui nós temos o oeste, chamado também de Oriente Médio, essa região. Nós temos a central, né? A Ásia Central, que fica onde, Cazaquistão, né? E outros países aí como Tadiquistão, Uzbequistão, na Ásia Central. Nós temos a Ásia Oriental, que é onde fica China, Mongólia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Japão. E temos o Sudeste da Ásia, é justamente essa região aqui que vem mais descendo como se fosse para Oceania. E aí a gente vai focar em 3, né? Como eu já falei, a aula de hoje vai ser focada em 3 destas regiões. A primeira é a setentrional. Para quem não sabe o que é setentrional, eu vou pegar aqui a canetinha, vou fazer um setinha e vou dizer que isso aqui é o norte. É o norte da Ásia, beleza? Então, quem olhar o mapa está ao norte. E aí a gente vai, né, ler um pouquinho sobre isso. Trata da região norte do continente asiático, né? Corresponde a uma parte considerável do território russo, que a gente pode voltar lá e ver. Olha aqui, ó. Olha tudo isso aqui, ó. Território russo. O domínio natural da região é a taiga, florestas frias de coníferas.
né? E aí boa parte do ano está sob neve. É uma região muito fria que você pode ver aqui a imagem em Chergesh, na Rússia, em 2018, né? Uma cidade siberiana. Abrange paisagens peculiares e pouco povoadas devido à questão do clima, né? A gente sabe que em climas, né, desérticos ou climas extremamente frios, a povoação acaba sendo dificultada. Como as estepes da região fronteiriça com a China e a Mongólia, o entorno do Lago Baikal e o inóspito litoral ártico. Então são regiões aí que são pouco habitadas, essas que eu acabei de mencionar de acordo com o livro. Nesta última área, que é o litoral ártico, localizado no extremo norte do continente asiático, os verões são caracterizados por períodos cada vez mais extensos de claridade, durante vários dias seguidos. O oposto ocorre nos invernos, que praticamente a gente só vê noites. Então ocorre muito isso, esse fenômeno, né? Dias aí por vários dias seguidos sem noite e alguns também dias seguidos sem luz do dia. Ocorre muito aí no litoral ártico, né? Na Ásia Setentrional, ou seja, no norte da Ásia. Entramos agora na Ásia Central, pessoal. Domínio natural de estepes e pradarias com vegetação rasteira. É o que predomina nessas áreas aí. Abrange as ex-repúblicas soviéticas que termina com ão. É o Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Daguestão e Turcomenistão. São os países que compõem a Ásia Central. E aí eu posso mostrar para vocês aqui a Ásia Central aqui, olha. Como os nomes são tão grandes, eles enumeraram aqui, olha. Tá certo? Mas aqui esses territórios que estão aqui embaixo com o nomezinho em vermelho são os países que também compõem a Ásia Central, que é Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão. A expansão da fé islâmica e da cultura árabe alcançou a região e se estabeleceu entre o século VII e século VIII. Ainda hoje predomina nessa região o islamismo, é o que predomina, sendo o cristianismo ortodoxo, por influência russa, a minoria religiosa mais comum. Mas o que predomina nesses países aí é o islamismo. Você pode ver aqui, ó, mesquita de Bibi Canim, em 2018, lá no Uzbequistão, modernos arranjos espaciais urbanos, também no Uzbequistão. As duas imagens vocês podem acompanhar. Nessa região pouco povoada, é uma região muito pouco povoada, com menos de 10 habitantes por quilômetro quadrado, o cultivo do algodão, baseado na irrigação e criação de gado, são bastante comuns, ovinos e caprinos também. Os países da Ásia Central têm na agropecuária, ao lado da extração de gás natural e petróleo, a base da sua economia. Então são países pobres. E ainda a base da economia, em geral, é o setor agrícola, tá certo? Principalmente aí de agropecuário e também de extração de gás e petróleo, beleza? Tashkent, capital do Uzbequistão, é a mais populosa, tá certo? Fundada há cerca de 2.500 anos, situa-se em meio às antigas rotas comerciais entre o Extremo Oriente e as terras costeiras ao mar Mediterrâneo. E por último, pessoal, vem o oeste da Ásia. Essa aí é muito importante porque a gente escuta muito, né, falar sobre o oeste da Ásia com outro termo chamado de Oriente Médio. O oeste, né, estende-se desde a Península Arábica, as margens do Mar Vermelho, até a Cordilheira do Cáucaso, né, que marca a separação geográfica dos continentes. O oeste asiático, portanto, corresponde em grande parte à região do Oriente Médio, mas não é todo o Oriente Médio, tá certo? Com a exceção do Irã, que faz parte da Ásia Meridional, que faz parte do Oriente Médio também, mas nesse caso, nessa divisão aqui, ela faz parte, o Irã, da Ásia Meridional. Apesar do clima predominantemente árido, seco, de extensas áreas desérticas, o Oriente Médio abrange territórios de muitos povos, né? Que inclusive foram berços aí das principais religiões do mundo. Então, as três principais religiões monoteístas do mundo, ou seja, a religião que tem um único Deus, acredita em um único Deus, em um único ser supremo, surgiram lá, na região do Oriente Médio, que foi o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Então, essas três religiões aí monoteístas, as maiores do mundo, surgiram nessa região. Vamos ver aqui. Além da confluência histórica, né, que faz do Oeste Asiático uma região de muitas rivalidades. Então, é uma região
que existe muita rivalidade, a farta presença de recursos energéticos no subsolo, que existe muita presença energética, principalmente em petróleo e gás, contribui para gerar mais disputas e até mesmo conflitos armados ou diplomáticos. Então, além da questão que já existe lá de cultura, de histórica, questão histórica, existe também a questão dos recursos naturais, energéticos. Deixa eu ver, com a distribuição populacional muito irregular, a região de modo geral pouco povoada, por conta de seus extensos desertos. A gente sabe que é uma área muito desértica, né? O presidente atual ele gosta muito de comparar o Brasil com Israel. E eu concordo com essa comparação. Concordo em tudo nessa comparação. Porque olha o que Israel é e não tem. Israel não tem um território tão abundante como o nosso. Israel não tem um povo, né, como o nosso, uma população gigantesca como a brasileira, né, os recursos, né, as belezas, não tem. E eles são, olha o que eles são, uma potência. Israel é uma potência, né, em tecnologia, é uma potência militar, é uma potência em inovações tecnológicas. Então, olha o que Israel, né, acaba sendo. E o Brasil tem tanta coisa e não é nada. Né? Então ele gosta muito de comparar isso e eu concordo plenamente. A gente precisa realmente olhar o Brasil, ter um Brasil com um olhar diferenciado para ele poder ser também uma grande nação. O oeste da Ásia, né, tem a maior parte de sua população habitando as cidades, muitas das quais estão entre as mais antigas aglomerações urbanas do mundo. Istambul é a maior de todas, que é uma megacidade aí com mais de 13 milhões de habitantes. Lembram o que é uma megacidade? É uma cidade que tenha no mínimo 10 milhões de habitantes. E aí, essa cidade aqui, Istambul, na Turquia, que é a capital, acaba tendo aí mais de 13 milhões de habitantes. Temos Bagdá também com mais de 6 milhões. Temos Riad na Arábia Saudita com mais de 5 milhões. São cidades aí gigantescas. Os contrastes ainda se revelam na desigual expectativa de vida da população. Olha que coisa interessante. Em Israel, que é um país que eu acabei de citar, vive-se em média 82,3 anos. Que isso no mundo representa o 14º lugar no mundo. É muito bom índice. Isso em média. Já no Iêmen, também é um país que faz parte do Oeste Asiático, do Oriente Médio, se vive em média 65 anos, 3. O que deixa o país em 142 aí na posição, no ranking de longevidade. Então é uma diferença muito grande mesmo, que nos faz refletir as desigualdades que existem, né, entre países tão próximos, que vivem em realidades tão diferentes. Aqui está uma imagem, né, de Istambul, na Turquia, essa mega cidade aí que a gente acabou de falar. É muito bacana, diz que é muito bonita, né? Mas é que de vez em quando tem alguns atentados terroristas neste local aí, na Turquia. De vez em quando aparece um atentado terrorista. Então, não aconselho passear muito por aí não. Que é uma região aí muito conflituosa, né? Turquia, região, né? As regiões ali, desculpa, deixa eu voltar. As regiões do Oriente Médio é uma região muito turbulenta, que geralmente tem muitos conflitos, né? Principalmente armados. E aí, pessoal, a gente finaliza com o livro de atividades, página 5. Esqueci de botar o P aqui. Página 5, tá certo? Apenas essa página 5. O prazo, né? É até dia 8, ou seja, até o próximo domingo, no máximo às 12 horas. Não deixe de realizar a atividade, tá certo? Entrega no prazo, entrega em dia, que é importante aí pra gente fazer o relatório de vocês. Então, tudo que a gente tá fazendo no relatório é de acordo com o que vocês apresentam, a participação de vocês nos tira dúvidas, a atividade entregue, então é de extrema importância, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição. Fique com Deus, tenha um excelente resto de dia e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.